Bom dia, meus amados, graça e paz. Quero nesse dia compartilhar da palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Marcos 11, versos 12, que fala a figueira seca e a purificação do templo. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse: figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Meu amado, o que podemos trazer para os nossos dias de hoje, através dessa palavra? Que Jesus teve fome, como qualquer um de nós que somos seres humanos. Só que Jesus, ele sempre vivia de aldeia em aldeia, que Betânia era uma aldeia, onde Jesus pregava a palavra, onde Deus, junto a Jesus com os seus discípulos, estava sempre ali curando, salvando, transformando vidas. E ali ele sai daquela cidade, vai ao caminho, mas Jesus já estava com fome, porque o dia dele tinha sido um dia cansativo, um dia esgotado. E ele olha e vê uma árvore, aquela árvore linda, bonita, formosa. Aí ele imagina: estou com fome, vou àquela árvore tirar fruto para que mate a minha fome. Só que quando Jesus chegou próximo a essa árvore nada tinha para oferecer. As suas folhas estavam lindas, seus ramos estavam maravilhosos, mas não tinha fruto. Como você está vendo aí na imagem do vídeo, não tinha fruto, as folhas bonitas. Só que trazendo para o dia de hoje, essa árvore é eu e você. Porque quando Jesus nos chamou, nos transformou, foi para que nós possamos dar fruto. E eu pergunto nessa manhã para você: qual é o fruto que você tem dado para Deus? Que tipo de fruto você tem dado? Existem dois tipos de fruto. O fruto do arrependimento, dos nossos pecados, das nossas transgressões, quando aceitamos Jesus como Salvador. E o fruto que damos quando nós viemos para a presença do Senhor, que Ele nos limpou, nos transformou, nos purificou, como Ele fez com o templo, que o templo somos nós, para que a gente vá de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de ruas em ruas, de casas em casa, dar fruto para Deus. Você pode perceber que Jesus, quando chega naquela árvore, que aquela árvore não tinha nada para oferecer para ele, ele ficou indignado. Ele ficou bravo. Por quê? Não tinha nada. Ela só tinha beleza, ela só tinha formosura, mas não tinha nada para oferecer. Muitas das vezes é assim as pessoas. Às vezes ela até está na casa do Senhor. Ela é bonita, formosa, aparentemente intelectual, é dotada em conhecimento, mas ela não tem fruto. Porque a árvore que não tem fruto, que não dá fruto, é lançada, cortada e jogada fora. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou para que viemos dar fruto, e fruto com uma abundância. Fruto de arrependimento, mas fruto aonde nós aceitamos Jesus como Salvador, fomos purificados, e através das nossas vidas a gente possa resgatar pessoas, resgatar vida, resgatar aqueles que estão no mundo das drogas, dos vícios, nos lugares tenebrosos, que muitas das vezes não têm um conhecimento da palavra. Eu pergunto para você nessa manhã: qual é o fruto que você tem dado para Deus? Será que o fruto que você tem dado para Deus é o fruto de alegria ou o fruto de arrependimento? Porque Jesus, quando olhou para aquela árvore, ele aparentemente olhou e disse: nossa, essa árvore é bonita, formosa. As folhas dela estavam até verde, os galhos grandes, mas não tinha nada. Então eu quero dizer que quando o Senhor, ele olha para um cristão que não dá fruto, ele sente o mesmo sentimento que ele sentiu com aquela árvore. Ele tem vontade de exterminar. Aí, só que Jesus Cristo vai nos dar a oportunidade de arrependimento, para que a gente possa rever os nossos conceitos, rever aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que através de nossas vidas nós iremos resgatar
abençoar pessoas. Porque o templo do Senhor somos nós. Porque aqui fala no versículo 14, fala assim: e Jesus falando disse: figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos, ouvindo isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começaram a expulsar os que vendiam, compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam em ambos, e não consentiam que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa não será chamada por todas as nações casa de oração, mas vos tendes feito covis de ladrões. Veja bem, não é assim? Muitas vezes nós queremos comprar, vender, mas não queremos dar frutos. Porque quando Jesus chega naquela cidade, que aquela árvore não dá aquilo que ele desejava, ele ficou indignado, amaldiçoou aquela árvore, e ao chegar no templo, chegou lá, o povo estava vendendo, o povo estava como se fala, fazendo da casa de Jesus negócio, de Deus de negócio, e Jesus ficou mais indignado ainda. Imagine que ele já tinha saído de lá, perto daquela árvore, indignado, porque a árvore não deu fruto para que ele comesse. Aí ele chega no templo, o povo estava fazendo tudo, menos pregando a palavra de Deus. Então, isso significa o quê? Que o Senhor Jesus nos chamou para nós pregarmos a palavra. Não fazer da casa do Senhor como se fosse propriedade nossa, como se fosse lugares onde a gente tem que buscar, fazer aquilo que deseja o nosso coração, mas da obra de Deus a gente não faz. Então, meu amado, está na hora de nós despertarmos, está na hora de nós buscarmos realmente a presença do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele deseja para conosco, para o qual nós fomos chamados, porque eu e você fomos chamados para dar fruto, eu e você fomos chamados para estar na casa do Senhor, mas não esquentando cadeira, nós fomos chamados para fazer a diferença, porque quando a gente entra na casa do Senhor, a gente quer dinheiro, deseja bens materiais, a gente deseja casa própria, a gente deseja tudo, mas ninguém quer fazer nada para Deus, ninguém quer fazer a vontade do Senhor, ninguém quer se disponibilizar de sair da cadeira, fazer a obra do Senhor. Por quê? A obra do Senhor não é fácil, a obra do Senhor dá trabalho, obedecer a Deus não é brincadeira, obedecer a Deus requer sacrifício, requer renúncia, requer experiência. E hoje nós precisamos aprender que eu e você fomos chamados para isso, para dar frutos. E se a gente não der fruto, nós vamos ser lançados no fogo do inferno. Porque está escrito na palavra, não tem meios termos. A palavra de Deus diz que a um ele deu 2 talentos, a outra ele deu 3, a outra ele deu 5. O que ganhou 1 enterrou, achando que o seu senhor demoraria e não veria requerer os bens que havia dado para aquele servo. Então, meu amado, nós somos servos do Senhor. Veja bem que Deus nos separou no meio de milhares e milhares de pessoas. Se você olhar para você, existe pessoa no meio da sua parentela, existe pessoa no meio das suas amizades, que Deus não resgatou você. Para você fazer a diferença. E muitas das vezes você está dentro da casa do Senhor, mas não está dando fruto. Eu quero dizer para você, levante e dê fruto, porque senão naquele grande dia o Senhor vai requerer de você aquilo que Ele te entregou na mão. E se você não tiver dado fruto, você vai ser como aquela árvore, Ele vai amaldiçoar. Mas obreira Carmen, Jesus não amaldiçoa ninguém, amaldiçoa sim, porque ele diz que a árvore que não der fruto, ele joga fora, e a árvore que não der fruto, ele amaldiçoa. Você vê que ele disse assim, com bastante determinação: nunca mais alguém coma fruto de ti. Mas por quê que o Senhor Jesus falou assim? Porque aquela árvore foi amaldiçoada por Cristo. Os discípulos ficaram espantados. Como muita gente hoje fica, Deus não é Deus de vingador. Realmente Ele não é, Ele é o Deus de justiça. Ele deixa a gente
dentro da casa dele, andando da forma que a gente quer. A gente está ali ouvindo a palavra, estamos ouvindo a instrução do Senhor, e a gente quer fazer aquilo que a gente pensa e acha. Só que não é assim. O servo e a serva não têm direito de escolha. Você foi chamado para obedecer a palavra de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença na face dessa terra. Mas como que você está feita a diferença? Muito pelo contrário, existem pessoas que, em vez de fazer a diferença, elas estão aí, ó, andando segundo o seu desejo, segundo a consciência do seu coração. Não, meu amado. Jesus te chamou para fazer a diferença. Tá vendo essa árvore, essa planta que você tá vendo aqui? Quando eu ganhei essa planta, ela era bem pequenininha. Ela não tinha, bem pequena mesmo. Foi o obreiro da minha igreja que me deu. Ela se chama pimenteira. E aí, quando eu acordei, eu olhei, ela estava florida, linda, as folhas verdes, e eu comecei a cuidar dela, comecei a cuidar. E depois, quando eu olhei, ela tinha três sementes. Hoje ela já está com quatro sementes. Aí eu fui e falei pro meu marido, olhei para ele e falei, tá vendo? É assim que Deus nos quer, dando fruto. Aí veio essa palavra no meu coração, nos dando fruto. Por quê? Não importa quantos frutos você dá. Não importa se você dá 1, se você dá 2, se você dá 3, se você dá 4. De acordo com a sua capacidade, Deus usa. Mas se você tem 1 fruto, 2 frutos, multiplica esses 2 frutos que você tem. Ah, mas eu não consigo. Consegue, você pode, todas as coisas naquele que te fortalece. Porque o Senhor Jesus te chamou para que você dê fruto. Fruto de arrependimento, fruto de bênção, porque você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Você pode fazer na vida das pessoas aquilo que Cristo fez na sua vida. Você pode oferecer para as pessoas o mesmo Jesus que você hoje tem. Mas se você ficar calado, se você ficar se sentindo coitadinho, se você ficar se sentindo incapaz, nada vai acontecer. Vai chegar um tempo que Jesus vai olhar para você, quando ele vir prestar conta, ele vai olhar e dizer para você, vai fazer igual aquela figueira, vai amaldiçoar. É a verdade da palavra. Não adianta a gente dizer que, não, Jesus vai vir e aí eu não fiz nada e eu vou receber galardão. Não vai receber galardão. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o busca, daqueles que faz a sua vontade. Ele vai galardoar todo aquele que fazer a sua obra. Porque quem vai receber vitória, quem vai receber recompensa, é aqueles que trabalharam. Nós, muitas das vezes, temos uma empresa que nós trabalhamos, somos contratados. Se a gente chegar naquela empresa, não marcar o ponto, não chegar no horário, não trabalhar no final do dia, no final do mês, nós não vamos ter o nosso salário. Assim é com Deus. Não adianta nós queremos estar na casa do Senhor e dizer que somos servos de Deus e não fazemos nada e vamos querer galardão. Claro que não vai ter. Galardão vai ser aquele que trabalha. Galardão vai ter aquele que fez alguma coisa. Aí depois você não vai dizer, mas Deus, poxa vida, eu estava na tua presença. Estava, mas não se disponibilizou para fazer a obra do Senhor. Então que Deus nessa manhã possa te abençoar e que você possa entender que você é uma árvore. Não basta ser só linda e formosa. Basta dar fruto, porque é assim que Deus quer. Não adianta você ser linda, maravilhosa, eu tenho entendimento, eu entendo a palavra, eu conheço, mas que não conhece e não pratica, é mesmo que fosse, se pegasse uma pedra, a palavra de Deus, ela diz, se aquele que conhece e não pratica, é melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Porque aí seria bem melhor do que conhecer e não praticar. Então eu quero dizer para você, servo e serva, se Deus te chamou, Ele tem uma grande obra para realizar. Você foi chamado para